Meu nome é Lino Fernando Bragança Pérez, professor aposentado pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutor em urbanismo pela Universidade Nacional Autônoma do México, a divisão de estudo de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura. O título da minha tese foi A Crise do Padrão de Desenvolvimento Territorial e os Impactos Urbano-Habitacionais na Grande Florianópolis, 1964-1992, e que tem como subtítulo O Sem Teto, né, como a ponta do iceberg de uma vasta problemática urbano-habitacional no Brasil e em Santa Catarina. Eu estava desenvolvendo a dissertação de mestrado, que estive no México nos anos anteriores, e lá então com o trabalho na área do patrimônio, que eu fui lá mais para a parte do patrimônio, estudando Tlatelolco, que são três culturas, que é, no caso, toda a civilização pré-hispânica dos Tlatelolcas. Depois veio o pátio ferro de ferroviário em cima das próprias ruínas, bem no centro do México, na capital do México, e depois finalmente o conjunto de mais de 100 blocos de apartamento, tipo Brasília, do arquiteto Mário Pani, que é uma espécie de Oscar Niemeyer deles, e eu fui estudar essas sobreposições que são muito características das arquiteturas pré-hispânicas, principalmente portuguesas, mas pré-hispânicas, da destruição das memórias. A partir disso eu vi que na análise da questão, que foi objeto da minha dissertação de mestrado, eu comecei a estudar olhando para o Brasil, ou seja, a problemática latino-americana da crise habitacional e urbana, da vasta urbanização periférica excludente dos países latino-americanos, no caso do Brasil. E eu me voltei para o país estudando o que é a política habitacional, ou a ausência dela, antes, durante o período militar e depois dos governos civis posteriores. No meu caso, foi até o impeachment de Collor. Então, aí, a partir daí, eu comecei a estudar como professor, a partir da ocupação chamada do Monte Cristo, em julho de 1990, foi a maior ocupação de Santa Catarina, e que cercaram o conjunto do Panorama, que foi o último conjunto construído pelo período do último general Figueiredo, no Promorar, que foram 2.400 habitações, mas ficou em 1/3, 800 apartamentos. Naquele momento, então, olhando esta ocupação, esse mosaico do conjunto estatal construído incompleto, e, por outro lado, a ocupação de migrantes que são filhos deserdados da crise dos anos 70, 80, do período militar e a crise mundial. E aí, a partir daí, eu me debrucei na tese de doutorado, com base na reflexão que eu fiz no mestrado, estudando a latino-americano e a crise mundial, que é a crise do padrão de acumulação capitalista mundial e seus reflexos nos países, também e reflete na ausência, insuficiência ou deficiência das políticas habitacionais para atender, vamos dizer, esse crescimento vasto da força de trabalho que se acumulou nas cidades latino-americanas, no caso do Brasil, no modo de produção, agora no capital monopolista, que foi desde a pós-guerra de 45 até os anos 70, que entra em crise a partir dos anos 70, 75, 80, no nível mundial, e que foi a crise do estado do bem-estar social, que o Brasil meio que imitou, entre aspas, o período militar, de uma forma autoritária, e de lá para cá foi o processo de desregulamentação, ou a fase neoliberal de globalização, da destruição das políticas estatais. Da pouca pesquisa, e até então, pelo menos no nível de profundidade que eu pretendia. Havia estudos isolados, empíricos, né? Algumas cidades de Santa Catarina, mas muito isolados, e a não ser uma análise de pesquisadores de nível nacional sobre a política do então período militar brasileiro e antes, no período varguista. Mas aqui tinha pouca pesquisa, daí eu fui me dedicar a não só estudar o aspecto internacional, nacional, mas também como é que se desenvolveu as políticas, as ações estatais de Santa Catarina, que naquele então, no período militar, deixou um legado das Coabs e Inocopes, né, que foram a produção habitacional em Santa Catarina, insuficiente para as necessidades crescentes dos anos 70 e 80, chamada década perdida, para os trabalhadores, e a crise do Estado, né, que aconteceu com o período do carvão, com o período do metal mecânico na parte do Vale do Itajaí, né, com a crise da madeira em Lages, enfim, eu vou estudar inclusive no capítulo 4 sobre isso. Eu fiz a partir disso, fiz uma bastante detalhada, uma revisão bibliográfica sobre a produção habitacional, partindo da questão habitacional, das políticas habitacionais no Brasil e aqui em Santa Catarina, também na Latinoamérica também, porque no México a gente estudou
no doutorado também toda a política habitacional da América Latina, nos países da América Latina também, né, partindo do México, que produziu mais, na média, habitação em toda a América Latina. E depois, a partir daí, com o estudo biográfico, eu fui estudar, então, dentro da biografia, que a gente chama documental, tem estudos documentais oficiais, a hemerografia, que são jornais, né, que na época eu fiz um estudo também dos movimentos sociais, de como é que os jornais escreviam isso também. Depois, um estudo importante, mais profundo, de dados estatísticos, que a Coab tinha na época, também estudei em nível nacional, também dos ministérios do BNH, o Banco Nacional de Habitação, que foi o segundo maior banco de habitação no mundo também, e depois o estudo da empiria, do estudo de campo, com meus estudantes. Então a gente saiu a campo a pesquisar, no caso particularmente na região chamada do Passo do Gado, Monte Cristo, e as experiências de habitação em Santa Catarina. Então o estudo de campo também a gente verificou, com muita dificuldade na época, mas eu já tinha, com o recurso do CNPq e do CREACAPS, eu pude fazer um pouco esse levantamento empírico, né, na época. Eu acho que é importante, eu acho que destacar, e bem lembrado isso, lembrando os estudantes de arquitetura, foram arquitetos aguerridos, que têm, desde aquela época até hoje, têm se dedicado enormemente de coração e ação ao seu trabalho importante, técnico, mas também político, junto aos movimentos sociais, que é o Loreci Ribeiro, né, e arquiteto do movimento, inclusive o Movimento Nacional de Moradia, luta pela moradia, e a nossa arquiteta também, militante, a Elisa Jorge, que foi a minha estudante que me acompanhou para levantar os dados lá no Monte Cristo, junto com o Loreci, que fizeram um projeto todo das ocupações naquele momento do Monte Cristo, fizeram uma proposta alternativa, não só de ajudar a organizar os movimentos sociais naquele momento do sem teto, com várias comunidades, mas também acho que é importante, eles desenvolveram alternativas. Importante, uma coisa importante, naquele momento que eles faziam parte do Centro Acadêmico Livre de Arquitetura, que já na concepção de cumprir a função social da universidade pública, mas ligada junto às populações, suas dores, as suas carências, seus sofrimentos, aquelas populações invisíveis nas periferias abandonadas. Então é importante hoje que a gente está discutindo a assistência técnica de habitação e interesse social, que tipo residência. Eu quero dizer que esses dois arquitetos foram aqui em Santa Catarina que inauguraram, são pioneiros no trabalho junto às periferias, com o Padre Wilson na época, com vários militantes, enfim, todos eles, e eu acompanhei na época, com um professor também, no caso, com um docente ligado às causas populares também, junto à universidade e sociedade, nessa relação de ida e volta. Então acho que esses dois estudantes, bem lembrados, foram, no caso a Lisa em particular, que me ajudou a pegar os dados, né, e me passando, quando eu fui para o México, eu me comunicava muito com ela na época não tinha internet, né, mas sim, por correio, né, a gente tinha na época um sistema que não era o Orkut do Orkut, mas tinha um sistema que a gente se comunicava pela universidade, e eu na biblioteca lá na UNAM, e ela aqui na biblioteca da Universidade Federal, nós trocávamos muita informação, né. A maior parte das chamadas urbanizações de periferia, elas são de uma forma, vamos dizer, entre aspas, silenciosa, de uma forma, vamos dizer, às vezes clientelista, com parlamentares políticos de vários que fazem troca de favores por voto, ou por apadrinhamento mesmo de setores do Estado, infelizmente, vendo cumprir sua função social de transparência e independência, acabam usando a máquina estatal para poder cooptar populações. Dessas formas, ou por pressões mesmo setoriais, as populações, ou por autoconstrução, mesmo sem a fiscalização, sem fiscalização do Estado, as populações, como não são atendidas, elas vão aos poucos ocupando o território por autoconstrução, que a gente diz, como diz Hermínia Maricato, a autoconstrução como arquitetura possível, elas vão construindo as suas próprias vidas, dando solução àquilo que o Estado não soluciona, não resolve. Então isso que é importante, quero colocar isso, de que essa forma de resolver a questão habitacional parte muito, vamos dizer, das comunidades em modo geral, né? Então com esse processo, vamos dizer, espontâneo de ocupação do território, né, que é aquele maciço do Morro da Cruz subir, depois do Rio da Bulha e for em direção ao Monte Serra, que é a primeira fase, vamos dizer, que a maior parte das ocupações ocupa o território. Na segunda parte tem uma outra que é mais complexa, e vem se aumentando nos últimos anos, que é a ocupação organizada. Ou seja, a população se organiza no desespero, né, de poder ocupar, cada vez mais a terra fica mais cara aqui em Florianópolis, que é os mais caras do Brasil, o preço da solo é muito caro aqui, e nos últimos 2 décadas, 3 décadas, vem aumentando de uma forma muito rápida o preço do metro quadrado, aqui na ilha principalmente,
cada vez fica mais rarefeito, cada vez mais difícil as populações ocuparem as áreas centrais. Se vão ocupar, são ameaçados de expulsão ou vem a repressão policial. O Estado então reprime, não mais só agora o trabalho de cooptação, de conivência em épocas de eleições, mas principalmente a população já com desespero, e nos últimos anos, essa minha tese verifica que nas últimas 3, 4 décadas acumulou a déficit habitacional, a carência, a população desesperada começa a partir para uma solução das próprias mãos, de uma forma não organizada, espontânea ou organizada. A organizada dá visibilidade à imprensa. Ele aparece ocupando áreas privadas ou públicas, e aí sofre uma repressão muito grande. Monte Cristo foi a primeira, vamos dizer, grande ocupação na época, em julho de 1990, já antes dos anos 80, em que se organizam e ocupam de uma noite por dia, eles ocupam aquele território. E aí desperta a repressão policial, né? Em nome da propriedade, o Estado vem para reprimir, levar a polícia para evitar as ocupações, em vez de levar o quê? A política de assistência social, de acolhimento das populações. Por que? Em vez de precisar perguntar por que ocorrem essas ocupações, ou de que maneira ela começou e que origem foi, não, ela vai direto reprimir essas populações. Então, com isso, ainda que se a ocupação se manter, ela fica numa situação instável, né, de medo, de temor, que pode ser expulsa a qualquer momento. Aí depende de uma organização política, depende do grau de solidariedade, de grupos de apoio, né, de parlamentares que são sensíveis àquela causa, etc. Aí, inclusive, a universidade também se aproximando do conhecimento, que foi o nosso caso nos anos 90, pela Universidade Federal de Santa Catarina, e o curso de Arquitetura e Urbanismo, e outras áreas também do conhecimento, Geografia, que na época também participaram. Então, esse conjunto de solidariedade e rede de apoio é que sustenta a comunidade. E aí está. E quando isso acontece, de que ela percebe que consegue com essa organização resistir, e também não só isso, demandar, pedir audiência do poder público, e quando baixa, diminui a repressão policial, ele vai estabilizando a comunidade. Então, no terceiro momento, a comunidade percebe que já não tem essa repressão, ela começa a demandar infraestrutura, esgoto, água, luz, energia. Primeiro, água e luz, energia. Esse é o primeiro ponto, né? Garantindo isso, ela começa então a perceber que vai consolidar a sua região, e são os níveis mais profundos da habitação, que é a habitabilidade, que é, além de conseguir a pavimentação, conseguir aos poucos também ter equipamentos, um posto de saúde, ter um posto, uma escola, ter um local de serviços na região, transporte, etc. Então isso faz o que eu chamo a terceira ou quarta fase, que é a fase de consolidação, e aí começa a aparecer a arquitetura. O cuidado, as casas já têm suas flores, as pessoas psicologicamente já estão mais tranquilas, então começa a investir na habitabilidade do seu entorno, da sua casa. A conclusão da pesquisa foi de que houve uma crise mundial da acumulação do capital, que teve seu ascenso nos anos 70 e 80 e que gerou o sistema que chama Fordista, é a produção em massa, como assim foi a produção em massa de mercadorias no mundo inteiro, né? O sistema chamado Taylorista ou Fordista, produção em massa, que gerou produção em massa de habitações massivas, como foi do pós-guerra na Europa, que aqui os militares reproduzidos, já começou com Getúlio Vargas, mas com os militares são os grandes conjuntos habitacionais concentrados nas periferias, como se fosse uma produção em série, em escala. Esse período entra em crise no Brasil nos anos 70 a 80, com a falta de recursos, com os empréstimos que vão rarefazendo, com a crise das matrizes, com a crise do petróleo mundial, né? E com a crise também desse modo de produção, de sustentar grandes conjuntos habitacionais que exigem grandes recursos, no caso do sistema financeiro de habitação, pelo Banco Nacional de Habitação, e depois a crise, exatamente dos empréstimos. Então começa a dívida externa gigantesca no Brasil, então com isso inviabiliza os grandes conjuntos habitacionais. Então aí há quebra, e além disso há uma demanda dos técnicos, das populações, de pequenos conjuntos, inseridos dentro da cidade, com o direito à cidade, com serviços, né, e num grandes conjuntos nas periferias. Então esse padrão ele entra em questionamento e quebra. E além disso, na sua contraparte, que é o sem-teto, né, que a gente chama as ocupações mais recentemente, que vou dar a resposta por esta crise desses padrões
a capacidade do Estado responder a essas grandes demandas acumuladas dos anos 80 para cá. A dificuldade tem vários níveis. No caso meu em particular, na época, eu só quero destacar que hoje está mais fácil, que você tem acesso à internet, às redes virtuais de fonte de pesquisa, de bibliotecas virtuais. Na minha época não tinha isso. Então nós tínhamos que ir a campo, ir nos centros de pesquisa das bibliotecas universitárias, da biblioteca não só da minha universidade, de outras universidades, da biblioteca no México, né, no centro de pesquisa, que ficam fichas, que você tinha fichas catalográficas, que é catalográfico por temas, por título de autor, por resumo, né, por estendendo comentários. São várias fichas, que nós tínhamos caixinha de ficha, porque você supõe que você não volta mais àquele lugar de pesquisa ou biblioteca. Então você tem que anotar tudo. Então fica aquelas várias fichas, né? Então essa foi a dificuldade que eu tinha. Eu sou a última geração, praticamente, que nós tivemos esse acesso. Depois de mim começou o acesso virtual, ficou muito mais fácil ter acesso às fontes do mundo. Então a limitação também foi isso, a limitação física. A segunda, claro, é a questão financeira, né? Eu não pude viajar para o estado de Santa Catarina para buscar alguns conjuntos, olhar mais de perto os conjuntos que eu analisei de uma forma secundária, né? O terceiro, que é importante, é comum, é que também uma equipe maior de pesquisa. A gente fez o que foi com a Elisa, com vários estudantes aí, que a gente conseguiu pegar e fazer bastante pesquisa no Monte Cristo. Mas também isso são dificuldades que aconteceram. Depois a outra dificuldade é saber fazer o recorte da pesquisa. Porque você fazer um recorte teórico, um recorte territorial, né, e um recorte metodológico. Porque se depende, a minha tese ficou muito complexa, ela passou das medidas, né? Então você tem que saber recortá-la, e a dificuldade foi saber recortar isso, porque eu fui expandindo a análise para uma análise estrutural mundial, conjuntural, e ao mesmo tempo uma análise de empírica no local. Eu vi do geral ao particular. Então essa dificuldade de abordagem, de fazer esse recorte, a tese foi muito extensa. Ela chegou a ter mais de 1000 páginas, né? Contando apêndices, anexos, enfim. Então a tese ela ultrapassou os objetivos iniciais. Depois dessa minha geração, que havia ainda assim relativamente no Brasil, considerando as grandes universidades como a USP em São Paulo, o Fundão, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Rio, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, as grandes universidades, que tinha pesquisa em nível nacional, mas assim, de lá para cá, depois da crise do padrão, do que eu analisei até o final do regime militar, já com Sarney, que houve pouca produção habitacional, e depois com Collor, que praticamente não houve produção, aumentou de uma forma exponencial a produção acadêmica dessa crise, porque aumentaram exponencialmente o déficit habitacional no Brasil, que chegou a 7 milhões, né? E depois veio o período do governo Lula, Fernando Henrique Cardoso, que não produziu, abandonou a produção em massa e deixou para os municípios, né, a produção habitacional, que o FHC, já com Collor, é a fase neoliberal em que abandona a presença estatal forte do Estado na produção habitacional, que foi característico até Sarney, né, dos governos militares e nos governos antes dos militares. Então, a partir de lá, começou a fase de desregulamentação, então há muita produção sobre isso, e mais recentemente também a produção da fase chamada financiarização, que é a globalização, desregulamentação e financiarização. Então, aí, nesse ponto, há bastante produção de pesquisa nas últimas 2 décadas, vamos dizer assim, né? Então, a minha geração estudou muitos grandes conjuntos, depois pós-conjuntos, então aí aumentou muito, as academias começaram a se dedicar mais a isso, mesmo porque a carência de déficit de habitação no Brasil era gigantesca com a crise. Isso forçou as universidades a se dedicarem a esse tema, junto com outros temas da saúde e educação, na questão da política habitacional. Então, eu retomaria, acho que é importante, a partir da ponta do iceberg, que agora não é mais uma ponta do iceberg, que são as ocupações, que mostra a profundidade dessa crise. Hoje ela se espalhou. Essa ponta hoje está várias pontas do iceberg. Então hoje as ocupações se generalizaram no Brasil. Então não é por acaso que nos últimos anos eu venho me dedicando às ocupações, que eu chamava sem teto na época. Então eu parto dessa análise e vou voltar a estudar a conjuntura e a estrutura que leva a gerar essas ocupações. Então eu faço um movimento que eu comecei com sem teto, depois fui subindo para analisar causas mais estruturais amplas, nacionais e internacionais, e eu retornei depois ao ponto do Monte Cristo. Então eu retomo um sistema de espiral, a hoje que está muito mais ampla, essas ocupações, né? Junto, importante, agora que elemento novo, que é estudar a política de um governo progressista, que era o governo Lula e Dilma, os dois governos Lula
e o governo Dilma, meio governo Dilma também, e agora a retomada do PAC 3 e Minha Casa Minha Vida 3. Então nós temos agora também, não é massa só uma análise negativa, mas o avanço que teve o governo Lula e Dilma, principalmente nos meus primeiros governos, analisar isso, como isso contribuiu para aplacar um pouco o déficit habitacional, a carência. Agora, principalmente agora é o ponto de partida, só para concluir, que é a questão do programa Minha Casa Minha Vida 3, que agora o Lula volta a corrigir e atender um pouco as críticas das academias e movimentos sociais, que os conjuntos que ele promoveu ficaram muito nas periferias. Então agora tem que ficar perto das áreas urbanizáveis, por exemplo, em áreas centrais. Então é importante isso, então essa análise é mais complexa, porque faz do que o governo fez, o governo não fez. Eu acho que é importante isso. Então acho que eu parto do objeto, que é as ocupações, reflete a incapacidade, a insuficiência, a deficiência dos governos, como é aqui em Santa Catarina, que não produziram um programa habitacional, houve uma queda depois das Coab, ela foi desmontada no governo do Colombo, do Moisés, o atual, pior ainda, não tem uma política habitacional articulada, né? E também as várias prefeituras não têm programa. Percebe bem, Joinville e Palhoça não tem programa habitacional até hoje. É uma coisa vergonhosa, no maior município em Santa Catarina. Então eu quero colocar aqui que também isso agravou a explosão das ocupações. Então a ocupação hoje é que ocupa bastante o cenário das periferias brasileiras e Santa Catarina. Porque tem que haver um trabalho de sistematização, sempre um esforço de, vamos dizer, criar um banco de dados interuniversitários e interinstituto de pesquisa, porque eu digo assim, por exemplo, vou dar um exemplo, o Observatório das Metrópoles, que tem a sede do Rio de Janeiro, mas está sediado em várias capitais brasileiras, é um exemplo de uma articulação entre pesquisadores interuniversitário e interuniversitários. Então isso é importante para sair dessa fragmentação e não repetir, por exemplo, temas, certo? Então evitar as redundâncias, importante, né? E o outro ponto da fragmentação é uma questão interdisciplinar, que nós temos que sair dos lugares disciplinares. Ou seja, a análise tem que ser feita por equipes de vários olhares. Na minha área, por exemplo, a BATESE tem várias áreas de conhecimento, geografia, a questão até antropologia, a economia, que eu aprofundei muito, economia urbana, macroeconomia também, a questão dos estudos do urbanismo, né, da arquitetura. Então tudo isso são várias áreas disciplinares que têm que estar integradas, né? E é importante também evitar a fragmentação transdisciplinar, ou seja, o isolamento do pesquisador daquilo para a qual ele analisa e para a qual ele se dedica, que é a população que vive carente. Nesse caso, eu convivo com os movimentos sociais, então é importante essa relação entre o acadêmico e pesquisador e o pesquisado, entre o espaço concebido e pesquisado e o espaço vivido. Então, para diminuir a distância, essa fragmentação, a separação entre o que estuda e o que é estudado. Então, isso aí são vários tipos de fragmentação institucional, fragmentação do tempo acadêmico e o tempo vivido das pessoas para a qual você pesquisa. Então, tudo isso são vários níveis de fragmentação. Como é que você faz isso? É uma integração interdisciplinar, não só interdisciplinar, transdisciplinar, entre o pesquisador e o pesquisado, vamos dizer, né? Nessa relação, vamos dizer, dialética, né? Solidária e fraterna. A minha tese tem essa linha importante, analisando a crise do capital, na questão da acumulação. Porque você não pode divorciar da teoria, que no caso, a minha caso particular é o materialismo histórico e dialético, ou seja, como é que os homens produzem em sociedade a riqueza. Então você tem que ver isto, que é o excedente nacional, junto com as ações estatais locais, né? E também estudar o movimento do capital, como é que ele faz, como é que é o movimento do Estado, que é um reprodutor do modo de acumulação como um todo. Então tem que fazer essa análise sempre assim, econômica, de fundo, uma análise política do Estado, né, da sua ausência ou não, certo? E também da análise das questões locais, né? Estudando sempre que o local não dá para divorciar dos espaços nacionais, não é? Que às vezes você tem uma questão específica local, como foi o caso que eu descobri com Monte Cristo, que o local, através do local, eu vi os elementos, determinações de um elemento de movimento internacional. Que você tem um conjunto habitacional, que é muito parecido com os grandes conjuntos europeus, né? Que não tem toda
a complexidade do conjunto europeu, mas também tem a mesma, do seu contrapartida, os que são deserdados daquele conjunto, não têm acesso àquele conjunto habitacional, que são os sem teto. Então você tem no Monte Cristo um mosaico do que acontece no Brasil. Aqui numa cidade como Santa Catarina, você tem essa dicotomia que não tinha até então, um país chamado imigrantes, tá? Que hoje Santa Catarina com Chapecó, Criciúma, Blumenau, eles reproduzem as grandes cidades brasileiras, que é o inchaço, a periferização, a pobreza, né, no microcosmos. Então acho que o olhar tem que ser, como diz Karol Kozicki, o olhar, o particular que revela o movimento do universal. Então isso que é importante, então, para evitar a fragmentação da pergunta anterior, né, e você responder às grandes demandas atuais junto com a população que mais necessita disso. Eles, de fato, são os protagonistas das necessidades que eles apregoam, né, que lutam. Uma forma de enfrentar essa vasta problemática urbano-habitacional social, não basta somente a academia, como até então me dediquei. Então acho que é importante que nós temos que fazer uma articulação interuniversitária e a universidade com a sociedade organizada e com grupos ONGs e grupos de pesquisa independentes, como é o caso do Instituto Cidade e Território, que eu criei para ter um diálogo mais direto com os movimentos sociais, com as demandas diretas da sociedade, porque ele tem mais autonomia do que às vezes a instituição, a universidade, que às vezes enrijece um pouco a atuação dos grupos acadêmicos. Então, nesse caso, o Instituto Cidade e Território tem uma dupla face, acadêmico-técnico, mas também o político-social, de estar dialogando direto com as lutas por moradia. Nesse sentido, o Instituto Cidade e Território teve uma parceria com a pós-graduação em planejamento territorial da UDESC, né, com a coordenação do professor Francisco Canella. A gente fez uma parceria para publicar e fazer uma reflexão que o professor Canella já vem fazendo na área de história, todas essas lutas por moradia, que naquela coisa que eu falei, ter uma visão transdisciplinar, um diálogo com as comunidades, mas também entre nós acadêmicos, tantos que estão dentro da universidade, como que estão fora, vamos dizer, da universidade, como é o Instituto, num trabalho de parceria, certo? Então, com isso, nós lançamos uma série chamada A Luta por Moradia em Santa Catarina, lançando o primeiro caderno que está para ser lançado agora para breve. Já estamos na elaboração do segundo caderno da Luta por Moradia. Então é isso, com isso a gente traz esse legado de produção, mas colocar a serviço das lutas da moradia, e isso é mais importante. O povo que paga a universidade pública, nós estamos aqui devolvendo para ela, para que ela use o conhecimento como instrumento da sua emancipação, de ter o conhecimento para poder resolver a situação de miséria, desespero, que é a falta de moradia, e pressionar o Estado para que cumpra a sua função social de formular, implementar os programas habitacionais. O ICT, só para entender, ele tem 3 anos, 4 anos de criação. Na realidade, ele é um esforço coletivo de vários pesquisadores dentro da universidade e fora da universidade, né, e que teve como origem o GEMURB, Grupo de Estudo da Mobilidade Urbana Sustentável, que é um grupo que eu coordenei junto com o arquiteto Manuel Arriaga de Castro Júnior e também o Hélio Carvalho Júnior. Esses dois, entre outros acadêmicos, como o professor Samuel também Steiner dos Santos, e alguns também bolsistas, enfim, nós há mais de 10 anos criamos o GEMURB. De lá para cá, o GEMURB é um órgão do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal. Mas depois a gente percebemos que nós tínhamos que ir para além dos muros da universidade, e aí criamos o Instituto Cidade e Território, agregando mais pesquisadores de outras universidades, não só da Universidade Federal de Santa Catarina, e também militantes, enfim, de modo geral, da causa da urbana. E aí nós criamos o Instituto, e aí o Instituto, inclusive, hoje já começa a ter uma produção importante de não só publicações, mas já começa a criar lives e participar de eventos, participar de movimentos sociais, apoiando várias lutas da causa urbana, enfim, né? E hoje, inclusive, já até tem um site que chama itcidades.gov.br .org.br, né? itcidades.org.br, que aí todos podem ter acesso a esse site da nossa produção. Então é isso, acho que é importante que nós estamos fazendo várias parcerias na área da formação, com o Instituto, por exemplo, Ingentes, Instituto Caetés, outros, né? Também na área
de assessoria técnica que nós temos feito nos últimos anos, dois anos, né? E na produção bibliográfica, eu quero destacar o nosso livro, o livro importante Confrontos na Cidade, que acho que no Confronto nas Cidades que agregou mais de 850 páginas, 75 autores e coautores sobre os 20 anos do Estatuto da Cidade em Santa Catarina, que tem 3 livros de autores nacionais, estaduais e aqui na região da Grande Florianópolis. Então, isso foi uma primeira produção densa, que foi do Instituto Cidade, junto com parceria com a pós-graduação da Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina. E aí, como eu falei, agora temos a segunda parceria com a UDESC, que é também na série Luta por Moradia em Santa Catarina.